Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, programando a nova dieta, retomando as atividades físicas, tirando a poeira dos EPIs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 137 do podcast Áreas Contaminadas, o segundo da 4ª temporada nesse ano de 2023, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco todas as semanas. Os nossos canais são mantidos já há 2 anos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco nos ajudará muito na ECD e também ajudará toda a nossa comunidade, pois nos permite dedicar atenção suficiente para pesquisa, leitura, conversa, debate e produção de todo o material. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você vai lá e escolhe como vai fazer esse eventual pagamento, boleto, cartão de crédito e tal. A transação é segura e mensalmente o Apoia-se te envia essa cobrança sem muita dor de cabeça. E aproveitando aqui, gostaria de deixar público meus agradecimentos às nossas colaboradores e aos nossos colaboradores financeiros que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e outros temas relacionados. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotecnissan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar todo mundo a ouvir os episódios do Screening de Notícias, nosso mini podcast derivado aqui desse podcast Áreas Contaminadas, é apresentado por Lilian Coreaço Riz. A ideia com o Screening de Notícias é trazer as principais notícias e discussões do GAC, meio ambiente, economia, saúde, fazendo comentários da nossa visão sobre esses fatos. Da mesma forma que lá na newsletter, mas em formato conversa, em formato áudio, em formato podcastal. Espero que vocês gostem. Temos atualmente 7 episódios no ar. Gostaria de avisar vocês que continuam abertas as inscrições para a 10ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do Centro Universitário Senac. O curso tem duração de 1 ano, com aulas online em um dia da semana à noite. Esse dia da semana pode ser terça ou quinta. E aulas aos sábados o dia inteiro, que podem ser online ou podem ser presenciais. Quem tiver interesse nesse tema, remediação de áreas contaminadas,
É um curso muito interessante com alguns dos maiores nomes da remediação do país lecionando e a coordenação de Rodrigo Cunha, que dispensa apresentações. Eu tenho a honra de ministrar as aulas de investigação para esse curso. Informações e inscrições no site do Senac, sp.senac.br. Outro aviso que eu gostaria de dar é que meu irmão Mauro está construindo e vendendo uma versão turbo da nossa caixa preta de luz ultravioleta. Vocês já devem conhecer a caixa dos artigos, dos vídeos, dos podcasts, da minha tese, etc. E lá tem as instruções para vocês fazerem as de vocês. No entanto, se vocês preferirem comprar uma caixa reforçada, bonitona, assim, que parece um case de guitarra, com lâmpadas UVA e UVC, fale comigo que eu coloco vocês em contato com o meu irmão fabricante. Aviso também que estão abertas as inscrições para 2 cursos online ao vivo, com 24 horas de duração, promovidos pela parceria Senac-AESAS. Um deles é o curso de avaliação de risco à saúde humana, a partir do dia 30 de janeiro, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia. O outro é o curso de intrusão de vapores, a partir do dia 31 de janeiro, às terças e quintas, também das 8 ao meio-dia. Maiores informações e inscrições estão no site aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com o Gustavo Dorota de Mello. Gustavo é engenheiro químico, atualmente é diretor de operações na Humble, empresa que o Gustavo começou lá como estagiário quando ainda era chamada de Arquipélago. O Gustavo conta a sua trajetória acadêmica e profissional e nos brinda com uma aula sobre 2 trabalhos apresentados por ele na segunda conferência AESAS. Um sobre a gestão de casos complexos, tecnicamente e socialmente falando, e o outro sobre uma remediação por oxidação química in situ, utilizando a injeção de persulfato com o uso de nanobolhas de ozônio. Isso faz parte da nossa missão aqui, democratizar o acesso aos conteúdos técnicos que nem todo mundo tem acesso, ao mesmo tempo que podemos conhecer melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Antes de partirmos para o episódio, queria pedir a vocês que nos ajudassem a preparar os melhores conteúdos para vocês. Nós elaboramos um questionário simples e rápido que tem como objetivo conhecer as opiniões de vocês para calibrarmos as nossas rotas nos canais aqui de divulgação, newsletter, podcast, etc. Então, por favor, cliquem no link da descrição desse episódio e respondam ao questionário. Se for mais fácil para vocês, tem o link também no nosso site, no nosso blog, ecdambiental.com.br. Vá no ecdambiental.com.br, vocês vão ver lá que tem um link para um formulário. Cliquem nesse link e entrem no formulário e respondam. Demora uns 3 a 5 minutos no máximo, tá? Desde já eu agradeço muito, isso vai nos ajudar bastante a produzir os melhores conteúdos para vocês aqui no ano de 2023. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Fiquem agora com as palavras de Gustavo Dorota de Mello. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou com mais um convidado muito ilustre aqui, Gustavo de Mello, Gustavo Dorota de Mello. O Gustavo ele é engenheiro químico, que não é muito comum a gente encontrar engenheiros químicos no nosso mercado, e aqui no nosso podcast é bem raro, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre várias coisas ligadas à formação dele e à atuação profissional. Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Oi, Tanaka, tudo bem? Boa tarde agora, né, para você, bom dia, boa noite para quem for ouvir. Obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, né, dentro aí de outros colegas ilustres, nesses mais de 130 podcasts da sua história, né? Então, estamos aqui junto. Ô, Gustavo, normalmente a gente começa pela sua história, né? Então, mas eu vou começar hoje um pouco pelo meio e depois a gente volta lá para trás. Eu vi que você é engenheiro químico pela Poli, né? E eu estudei no Instituto de Matemática e Estatística lá na USP, depois eu estudei Educação Física lá na USP, tive vários amigos da Poli e dizem que lá é um moedor de pessoas, né? Como é que você sobreviveu ao biênio da Poli, depois como é que você conseguiu se formar em mecânica dos fluidos, em toda aquela confusão que é a Poli lá na USP? Boa pergunta, Tanaka. Realmente foi um processo, né? Acho que na verdade que é legal talvez, né, falar é que assim, como que eu cheguei a decidir fazer engenharia química, né? Sim, foi algo bem interessante. Eu sempre me dei muito bem com exatas, né? Desde que eu me dei conta que eu estudava, né? Quinta série, sexta série, enfim. Então, sempre gostei das matérias matemática, química e física. E aí, claro, né, as exatas eram meio que minha carreira profissional, meio que certamente. Porém, né, quando estava no terceiro colegial, ainda havia uma indecisão do que eu faria, né? Eu tinha 2 grandes opções, pelo menos na minha mente, né? Uma era fazer ciências da computação, né? Eu achava interessante a parte de computação, né, de criar programas, softwares, games, inclusive, né? E a outra era engenharia, mas engenharia também não sabia qual engenharia eu queria,
né? E tanto que eu prestei, na verdade, eu prestei só 3 vestibulares, né? Eu prestei o ITA, a Unicamp, né? Certo. E aí a USP e a FUVEST, né? Só as 3 públicas, porque de fato, né, queria aqui honrar todo o investimento que meus pais tiveram, uma boa educação, então não queria que eles pagassem faculdade para mim, né? Então, e claro, no ITA não passei, né? Uma prova muito difícil, fiquei longe de passar, mas valeu aqui o aprendizado, né? Foram dias e dias aí estudando. E eu prestei na Unicamp Ciência da Computação e na FUVEST eu prestei Engenharia. E passei nas duas, né, graças a Deus. E aí eu fiquei na indecisão, o que eu faço, né? E interessante que a Unicamp, a aprovação veio antes, né? Veio uma semana antes da FUVEST. É estratégico, né? Eles Acho fazem a que sim. aprovação antes. E eu fiquei numa dúvida mesmo, porque o que eu faria era computação e engenharia. E o que me levou para engenharia foi uma decisão muito racional, né, de um jovem de 17 anos. Na Poli, né, eu teria 1 ano para escolher a minha engenharia. Né? Então, eu quis ter esse 1 ano a mais para tomar uma decisão profissional do meu futuro. Porque, de fato, eu não sabia, né, qual dessas áreas que eu ia trabalhar. Tá? Então, o que motivou eu ir para engenharia foi isso. Não foi a engenharia em si, foi eu teria 1 ano a mais para pensar e conhecer, né, a engenharia da Poli para tomar a decisão final da minha carreira. E aí entrei na Poli em 2000 assim, foi o ano 2000 certinho, né, aquele virada do milênio e tal. Sim. E assim, a Poli, sendo bem sincero, né, os primeiros anos são bem difíceis. São. São anos difíceis porque tudo muda, né? O ambiente muda, as pessoas mudam, seus amigos mudam, os professores mudam, você muda também em termos de maturidade, fisicamente. Então, assim, tudo muita mudança. A gente acha que é bom pra caramba em matemática e física, né? Daí chega lá, a gente toma aquela bordoada na cabeça, né? A gente vê que a gente não é bom em matemática, física e química também, por esse terceiro aí. Então, a gente vê que a gente não sabe nada dessas matérias, aí, de fato, a gente sabe muito pouco, né? Então, a Poli, ela traz pra gente uma coisa interessante, né? Que o pessoal assemelha muito à carreira militar, né? O biênio, ele te dá um banho de humildade forçado, que é bem interessante. E tanto é que muitos não aguentam, né? Muitas pessoas desistem de engenharia nesses primeiros 2 anos, que chama biênio, né? Sim. Porque, assim, é uma ciência pura, né? A gente vê muita matemática, muita física, muita química, muito desenho, muito cálculo, e muitos não desistem, né? Porque, assim, é uma questão até de humildade mesmo. A gente vê que, de fato, o que a gente aprendeu lá, que, passamos no vestibular, mas é outra vida aqui, pessoal, é outra história, né? Mas, enfim, assim, foram anos complicados em termos de estudo, né? Tinham matérias mais difíceis e tal, mas aí, né, Tanaka, o que eu vejo assim é o seguinte, né? Muitas pessoas que entram, né, em faculdades públicas, tal, que passam por um vestibular difícil, acaba tendo um período de, talvez, de respiro, né, de talvez amolecimento. Então, isso que é perigoso, né, no caso da Poli, por exemplo, porque muita gente falha nesse período 6 meses. Porque passou por aquele vestibular, sabe, aquele cursinho de 1 ano, 2 anos, que às vezes o pessoal faz, cansa, né? Aí chega lá e fala, putz, agora entrei, agora vou aproveitar, vou curtir aqui o centro de esporte, vou curtir as festas, tal, e tem muitas festas, tal. E aí esse é o problema, porque esses primeiros 6 meses, eles dividem aquele cara que vai ficar 5 anos na faculdade, ou 6, e aquele cara que vai ficar 10 ou 15 anos. Então, assim, eu tentei nessa linha dos primeiros que fossem ficar 5 ou 6, tá? Então, assim, me dediquei bastante, né? O que eu não ia bem, estudava muito. O que eu ia melhor, estudava um pouquinho menos, mas, sim, foram anos de muita dedicação. E aí, né, de novo, eu entrei lá e ia fazer engenharia. E aí a pergunta foi, né, depois desse primeiro ano, qual engenharia? Sim. Eu não sabia. E na Poli, naquela ocasião, nós tínhamos 4 grandes áreas, né, da engenharia. Tinha a parte elétrica, a mecânica, a química e a civil. Né, eram 4 grandes áreas. E eu estava entre 2 áreas. Né, eu queria, né, pelo que aprendi nesse primeiro ano de Poli, né, tal, eu peguei muita afinidade pela engenharia naval, né, que era na grande área mecânica, e pela engenharia química, que era na grande área química. Aí fiquei numa outra dúvida. Falei, putz, Guila, o que eu vou fazer agora? Engenharia naval ou química? Porque, assim, eu tinha que escolher agora, né? Porque no segundo ano já teria uma divisão de áreas e aí acabou aqui meu tempo de escolha. Sim. E o que eu fiz foi uma coisa bem meio estranha, assim, mas que funcionou. Eu fiz uma matriz de decisão, uma tabela, que eu aprendi, inclusive na Poli, né, fazer essa tabela. Eu coloquei as 2 opções, engenharia naval, engenharia química, né, como se fossem 2 linhas, e as coluninhas coloquei todos os critérios que eu achava importante. Oportunidade de trabalho, remuneração, dificuldade do curso, enfim, uma série de critérios, né, que eu achei importante, e comecei a dar pesos e notas para os critérios. Só que eu fiz, acho, durante uns 15 minutos, né, durante uma aula lá de cálculo e tal, tudo para você. E aí, quando acabou esses 15 minutos, a engenharia química teve notas maiores do que a mecânica. Aí eu falei, eu vou para a engenharia química, e ponto final.
E aí eu fui. É o engenheiro mesmo decidindo a coisa. Sabia que você ia ser engenheiro, né? Ali não tinha erro mais, né? Não tinha como voltar atrás. Aí já depois de um ano de muito esforço lá, aí não tinha como. Aí era só com a engenharia. E aí eu fui para engenharia química por isso, tá? Enfim, aí nunca saberei, né, se eu me daria melhor na engenharia mecânica ou não, né, na naval. Eu acho que não, né? Porque no fundo depois eu vi que a naval não era muito que eu teria afinidade, mas enfim. A decisão foi uma decisão assim, de 15 minutos, mas pautada na ciência da engenharia mesmo, né? Enfim. Legal. Bom, então vamos voltar agora um pouco, Gustavo, onde você era quando você morava quando era criança e que caminho te levou lá para fazer esse vestibular aí, optar entre computação e engenharia, né, na Poli. E mais do que isso, qual era, se é que tinha, né, a sua interface com a questão ambiental? Vamos lá, Tanaka, boas questões. Assim, eu nasci em São Paulo, né, e eu morei em São Paulo durante 38 anos. E nos últimos dois que eu vim para o interior de São Paulo, né? Então, desde o ano passado, eu moro em Serquilho, Ah, cidade do interior de São legal. Paulo. Pertinho aqui Mais ou de menos. Sorocaba. Exato, perto de Sorocaba, muito perto. Né? Então, assim, eu sempre morei em São Paulo, né? Zona Oeste, e sempre fiz, né, escolas particulares. Né? Meus pais, né, sempre me incentivaram bastante a estudar. Eu tenho duas irmãs, né, mais novas, uma 2 anos mais nova que eu, a outra tem 6 anos mais nova que eu. Então, sempre fiz escolas assim, não escolas de elite, né, que o pessoal fala, né? Eu nunca participei dessas escolas de elite, mas eu sempre fui em escolas boas, né, adequadas, que deram uma boa formação, não só técnica, mas uma formação, diria, moral, né? Eu sempre estudei em escolas religiosas, né, católicas. Eu tinha aula de religião, tinha aula de filosofia, que, não sei, no fim do dia, assim, eu achava muito importante, ainda acho, né, porque, na verdade, a gente é formado como um todo, né, não só tecnicamente, né? Então, eu vejo muito risco, de repente, né, em escolas que focam só em matéria, mas esquece de formar a pessoa, né, que depois vai trabalhar e vai ser um cidadão. Então, eu sempre fiz, né, escola adequada, né, sempre me dediquei bastante, sempre estudei bastante, né, eu sempre fui, sabe, dos melhores alunos de cada sala, né, porque isso para mim era uma questão de honra, né, a todo o investimento e o esforço que meus pais tinham, porque desde aquela época a escola sempre foi caro, né, hoje em Sim, dia ainda é bastante caro, né, sim, sim. então eu já sabia que era caro, então eu tentava ajudá-los estudando bastante. E aí, no colegial, né, eu fiz uma escola aqui na Zona Oeste, né, Rainha da Paz, uma escola que ainda existe, e lá a gente fez uma série, sabe, de programas, sabe, de conhecimento das profissões. Né? Os diretores chamavam, né, pessoas do mercado tal, para falar sobre as profissões, etc. E a gente começou a ter mais bagagem, né? O que um engenheiro faz, o que um médico faz, o que o dentista faz, enfim. Isso me levou, né, a entender que engenharia é uma área muito ampla, né? E, cara, engenheiro faz tudo, né, Sim, de maneira sim, sim. geral. Trabalha, inclusive, em banco, Sim. comércio. Então, assim, isso começou a me dar um pouquinho mais de interesse para trabalhar numa área que eu via a oportunidade de ser flexível, né? Porque uma coisa que eu sempre tive muito claro, né, é que o mundo ele está acelerando, né? Ou seja, ele não é rápido, isso é relativo, ele está acelerando. Uhum. Então, se a gente pegar um dia hoje nosso, comparar com 10 anos atrás, ou com 20 anos atrás, é bem diferente. Sim. E cada vez vai ser mais. Então, eu sabia que as coisas iam mudar. De repente, quando inclusive, estava na época do colégio, a grande engenharia que estava contratando, sabe, no mercado, era engenharia de petróleo. A Sim, sim, Petrobras sim. estava contratando muita gente, acho que você passou por essa fase também. Sim, sim. E hoje em dia é o oposto, sabe? Então, assim, eu sabia que as coisas iam mudar. Então, estar numa área que possibilitasse a gente ser flexível e trabalhar com várias coisas, conforme o mercado exige, conforme o mundo exige, eu acho que é algo que me chamou a atenção. Foi uma tendência de eu gostar muito de exatas e de eu entender que tanto a ciência da computação quanto a engenharia são áreas muito flexíveis, você pode trabalhar em diversos locais, né, com diversas pessoas, com diversos segmentos, mercados, países, enfim. Então, essa flexibilidade me chama a atenção, tanto é que engenharia química, eu acho das engenharias uma das mais flexíveis também, né? Uhum. Então, isso levou também depois, né, como eu falei, a ir para essa área química, porque a flexibilidade de uma área eu acho muito importante para nós, né, profissionais modernos. Com certeza, com certeza. Bom, e daí você está lá na engenharia química, tá estudando, concluindo, e você cai na nossa área, gerenciamento de áreas contaminadas. E como é que foi isso aí? Como é que você caiu na consultoria? Olha, eu morro de medo de altura, mas eu vou ter que cair de paraquedas nessa área aqui, tá? Não foi literalmente, mas foi próximo de paraquedas. O que acontece? Na Poli, na minha época, a engenharia química e a de computação eram duas engenharias um pouco diferentes do programa, né? Uhum. Eles chamam de programa cooperativo.
O que é isso? Os primeiros 2 anos são padrões para qualquer engenheiro na Poli, né? Ou seja, nós temos aulas semestrais, né, com aquelas famosas férias, né? Janeiro, dezembro e julho. Na engenharia química, do terceiro ao quinto ano, cara, a gente sofre ainda bastante, né? Por quê? Eles têm um programa quadrimestral. Até acho que hoje em dia ainda continua assim, né? Pelo que eu converso com o pessoal. Então, assim, nós tínhamos 4 meses de aula e 4 meses de estágio. 4 meses de aula e estágio. E vai rodando. Caramba. É claro que não é tão bonitinho assim, né? Os primeiros 2 módulos foram só de aula, depois estágio, mas assim, no final do dia eram 4 de estágio, que você tinha que trabalhar e não estudar, você não podia estudar, né? Era só trabalho, e 4 meses de aula. E aí, qual a consequência, né? Nós nos vemos obrigados a fazer ao longo do curso 16 meses de estágio, 4 períodos de 4. Então, nós temos que trabalhar, sabe, pelo menos durante mais de um ano, né, ao longo da graduação mesmo. Claro que a consequência também para nós estudantes era, nós não tínhamos férias, né? Nós tínhamos literalmente uma semana de férias entre cada módulo, se você não pegasse recuperação, também era bem raro. Então, assim, o pessoal, sabe, da química, a gente sofreu bastante, porque assim, a gente não teve férias literalmente, né? Nós passamos 3 anos rodando, né? Ou era trabalho, ou era estudo, enfim, não tinha férias mesmo, era bem interessante. Então, Tanaka, meu primeiro estágio eu fiz na Petrobras, tá? Porque a Petrobras tinha um programa com a Poli, uma parceria, e que todo ano eles liberavam como se fosse 2 vagas para a refinaria de Cubatão, a refinaria Presidente Bernardes. Certo. Uma das vagas, Tanaka, era para o setor de engenharia mesmo, química, né? A pessoa fazia cálculo de bombas e processo, que era a vaga que todo mundo queria. Uhum. A outra vaga era para o setor de meio ambiente da Petrobras. Era o setor que eles chamavam, acho que era meio ambiente e saúde e segurança. Tinha uma mesinha lá. E assim, o primeiro módulo de estágio, na verdade, meu primeiro módulo de estágio foi numa refinaria que eu fiz, né? Agora errei aqui a ordem. Eu fiz o primeiro estágio, na verdade, numa pequena refinaria, né? Do pai de uma amiga da minha irmã. Assim, foi um estágio praticamente que eu aprendi a trabalhar numa empresa, né? Porque não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha que buscar o trabalho, fazer as coisas, tal. Então, não tinha assim muita rotina, né, no meu dia a dia, mas aprendi nesses 4 meses como que funciona uma empresa, uma indústria, conheci também um pouquinho desse ramo de petróleo e tal. Enfim, aí no segundo módulo surgiu na Petrobras essa vaga de estágio. Só que surgiu para mim a vaga de meio ambiente, né? Porque um outro colega meu, né, conseguiu essa vaga na parte de engenharia. E aí eu fui, falei, putz, Petrobras, né, sabe? Quem não quer trabalhar lá, sabe? Aprender como eles funcionam e tal. E eu fui. E então, aí fiquei lá 4 meses fazendo esse estágio na parte ambiental. Vou dizer, assim, que não me agradou tanto, assim, né? Porque, na verdade, era um trabalho muito mais de gestão ambiental e não de consultoria, sabe? Era mais um trabalho de planilhar dados, dados de efluentes, resíduos e tal. Então, assim, era um trabalho de estagiário, né? Clássico. Mas, enfim, também não me desgostei, mas também não me apaixonei. Porém, qual foi a consequência? No meu outro módulo de estágio, apareceu uma oportunidade também em Cubatão, na Carbocloro, né? Que é uma indústria de cloro alto e maravilhosa, né? Super organizada e tal. E lá apareceu a vaga também no setor do meio ambiente. E eles me selecionaram lá porque eu tinha já um know-how, né, de 4 meses de Petrobras nessa área ambiental. Então, eu fui para a Carbocloro porque já tinha, né, essa bagagem, né, entre aspas, de 4 meses. E lá foi interessante, porque assim, lá de fato, sabe, comecei, sabe, a colocar um pouquinho mais a mão na massa, né? Fiz uma série de cálculos pro pessoal, tal. Então, assim, eu fiz um trabalho, vamos dizer, um pouco mais nobre e mais desafiador do que na Petrobras. E aí também, como consequência, no meu último módulo de estágio, apareceu uma vaga numa consultoria ambiental no Brasil chamada de Arquipélago. E isso em 2004. E eles também me contrataram, né, na época era o Amaury Rodrigues, né, o gestor aqui da área, porque eu já tinha 2 experiências passadas no setor ambiental. Olha que coisa! Uma chama a outra. E aí sim eu comecei a gostar. Porque na Arquipélago, sabe, como era uma consultoria ambiental pequena na época, acho que nós tínhamos lá, acho que eram umas 12 pessoas, se eu não me engano, né? Aí sim, sabe, era desafio, sabe, tinha projetos interessantes. Só que eu entrei lá na Arquipélago para fazer principalmente estudos de análise de risco industrial, né? Que é uma área que não é uma área, sabe, de GAC, é diferente, né? É estudo de engenharia química com ênfase em segurança de processo, tá? Então, a minha vaga de estágio era para fazer isso aqui. Só que, claro, você estando lá, você começa a ajudar, sabe, o pessoal, os geólogos também, a fazer umas planilhinhas de cálculo, não sei o quê, você trabalha aqui com o desenhista para lá, então eu comecei já a ter um contato, sabe, com um pouco de análise de risco à saúde humana, com investigação ambiental, um pouquinho de remediação, então começou. E aí, Tanaka, chegou num outro ponto de decisão da minha carreira, né? Eu acabei esses 4 módulos de estágio, e ia me formar, então a pergunta era o que eu ia fazer depois de formado. Aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer? Eu vou continuar no Arquipélago,
já que estou aqui, né, como estagiário, ou eu vou buscar, sabe, de repente aqui uma vaga, né, indústria, Unilever, Braskem. Uhum. Aí eu pensei bastante aqui, conversei muito com o Mauri, né, que sempre foi para mim um professor, né, um tutor, um amigo, e aí decidi ficar na Arquipélago, né? Ele me convidou, né, fez uma proposta para mim, e eu fiquei lá e estou lá desde então. A Arquipélago depois mudou, né, de nome e tal, hoje em dia nós somos Rambo, né, depois eu conto melhor. Mas enfim, eu estou há exatamente 18 anos e 7 meses e 2 dias na mesma empresa. Caramba, É, que coisa, né? O negócio puxa o outro mesmo, maluco, né? E, sim, um puxou o outro, impressionante mesmo. nossa. E pela engenharia química e por saber dos riscos dos processos, uma coisa que certamente você, quer dizer, certamente não, eu imagino que você foi inserido logo no começo é entender as fontes de poluição, né? E daí para fazer várias avaliações preliminares, você deve ter ajudado lá no começo, ou não, ou você foi direto para remediação ou para alguma outra área. Então, Tanaka, assim, a minha carreira na consultoria foi bem interessante, porque assim, eu mudei bastante de tipo de atuação, tá? Eu fiz muito estudo de análise de risco industrial, né, como eu te falei, nos primeiros 2 anos, tá? 2004, 2005. Isso era Esse foi São meu grande Paulo ou foco. Valinhos que você ficava? E ficava em São Paulo. Ah, tá. São Paulo mesmo. Naquela época nós tínhamos um escritório pequenininho, né, na Zona Sul, depois a gente mudou para o atual escritório da Rambo, né, lá perto do aeroporto. E esses primeiros 2 anos foram esses estudos, tá? Então eu tinha muito contato com a CETESB, né, o setor deles que ainda existe lá, porque assim, a gente fazia o estudo, eles comentavam, a gente revisava, era uma interação muito grande. Aham. Só que na Arquipélago a gente tinha um diferencial que a gente fazia os cálculos na mão, ou seja, no Excel. Certo. Sendo que consultorias, sabe, maiores, tipo a DNV, eles tinham softwares, né, de calcular o risco. Então, assim, o que a gente gastava aqui 200 horas, eles faziam lá em 20 horas. Só que, assim, Certo. o software era caríssimo, né? Ou seja, a gente aprendeu muito a fazer, sabe, esses estudos na mão. E a CETESB gostava do nosso estudo, porque eles eram feitos, sabe, tudo no Excel, com aquelas tabelas, sabe, de centenas de linhas e tal. Então, eles Sei. achavam legal, né, conversar com a gente aqui, né, comigo, com a Mauri, porque a gente conhecia, de fato, a metodologia desses cálculos de risco, né, que eram bem, assim, complexos e tal. Mas, enfim, em 2005 para 2006, o meu foco mudou. Tá? Por quê? Naquela época, no Brasil, começou a ter muita demanda de projetos de crédito de carbono. Ou Sim, seja, sim. havia protocolo de Kyoto, né, em Uhum. andamento. De fato, naquela época, ele era um protocolo que o pessoal, né, seguia, respeitava. E aí, o Brasil era um país classificado como não desenvolvido. Ou seja, todas as reduções de emissões que eventualmente fossem quantificadas aqui no Brasil, os donos, né, os responsáveis legais poderiam vender como Sim. crédito de carbono para os países desenvolvidos que tinham obrigações de redução de emissão. Estados Unidos, né, Japão, Europa e tal. Então, muitas empresas no Brasil, né, muitos donos de aterro sanitário, Sim, né, sim, sim, muito sim. pessoal de suinicultura tal, agricultura, eles começaram a fazer projetos, né, de MDL, né, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Sim. para gerar métricas, né, totalmente auditadas, né, pela DNV e tal, e também por outros órgãos, para aí sim quantificar quanto de CO2 eles reduziram e aí se buscar o crédito carbono, né, no mercado. Cara, isso gerou muito dinheiro, tá, para muita gente. Então, Uhum. a Arquipélago trouxe, né, naquela ocasião, um engenheiro suíço, né, civil, especializado nessa parte de aterro. Então, a gente fez muitos projetos em aterro sanitário no Brasil. Caramba. Fizemos, acho que, em torno de 6, 7 projetos, tá? E aí eu coloquei meu chapéu assim, de engenheiro mesmo e comecei a trabalhar nesses projetos. Então, Uhum. a gente fazia o projeto, a implantação e, inclusive, o início da operação de sistemas de captação e queima de biogás em Certo. aterros sanitários. Então, eu passei praticamente, eu diria, talvez 4 anos, né, 2016 até 2010, muito focados em projetos. Tanto que eu morei, né, no sul do Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul, durante 8 meses, depois voltei, né, fiz mais 6 meses de ampliação. Morei muito também em Itacoaquecetuba, né, onde tinha um aterro também grande que a gente trabalhou, né, durante também 8 meses. Então, assim, eu fiquei muito viajando, né, morando fora nesses anos para fazer esses projetos acontecerem. Eu era o engenheiro da obra desses Sei. projetos. Caramba. Eu fazia parte de engenharia no escritório aqui, né, com o meu pessoal aqui, né, Marcelo Bruns, Maria, ia para campo lá, sabe, tocava a obra, depois voltava para o escritório para o próximo projeto. Então, esse foi meu dia a dia aqui durante esses 4 anos. E aí, em 2010, 2009, 2010, eu comecei a entrar nessa parte de remediação diretamente, tá? Sei. Porque na ocasião, acho que como muitas empresas ambientais no Brasil, nós já éramos Envaro naquela época, né? A Sim. Envaro tinha uma divisão ainda de departamentos. Nós tínhamos pessoal que cuidava de investigação ambiental, né? Geralmente geólogos, biólogos e tal. O pessoal de remediação, né? Que eram engenheiros, né? Muitas vezes químicos. E o Uhum. pessoal que fazia fase 1, auditoria. Tá? Sim. Então, assim, eu diria que eu fiz pouquíssimas auditorias, né, de fase 1 ao longo da minha carreira. Eu fiquei muito mais focado em remediação nesse primeiro início de carreira. Tá? Enfim, aí depois aqui
seguiu adiante. Mas assim, eu já entrei na parte de GAC muito com foco já de remediação. Fazendo projetos do sistema de remediação, né, de engenharia mesmo, depois implantando em campo e buscando operação e manutenção desses sistemas. E aí já era Environ, né? Como é que foi esse processo? Para vocês estavam lá, todo mundo ficou na empresa? Porque às vezes ocorre aquelas reengenharia, né? Que metade vai embora. Como é que foi ali na Arquipélago, Environ? Então, assim, você deve lembrar, né, em 2008 houve aquela crise financeira mundial, né, motivada pela quebra dos bancos americanos lá, o Lehman Brothers e tal. Então, no Brasil, né, muitas empresas ambientais pequenas sofreram e encerraram as operações. O que nos ajudou aqui muito na Arquipélago, naquela ocasião, foram esses projetos que eu te falei de biogás, porque eram projetos grandes, sabe, milionários, e que o retorno para nós também era interessante, né? Eram trabalhos de risco, porém, né, quando eles tiveram resultados bons, eles realmente foram bem interessantes. Naquela ocasião, apareceu essa oportunidade da Arquipélago fazer a fusão com a Enviro, que era uma consultoria ambiental americana, porém multinacional. E nós, né, viramos Enviro, se eu não me engano, foi em setembro de 2009. Tá? O ano foi 2009, mas agora o mês eu não lembro certinho. Só que assim, a Enviro ela só agregou, tá? Ela não cortou. Ou seja, quando ela entrou no Brasil, ela entrou já trazendo, sabe, de repente, mais oportunidades, mais projetos para nós. Legal. Inclusive muitos projetos de remediação, que eram de empresas multinacionais e tal. Então, nós tivemos que aumentar a equipe do Brasil para atender esses novos projetos. Legal. Então, assim, foi uma fusão que eu diria muito boa, assim, muito leve, muito agradável para nós, porque a equipe manteve-se igual e só aumentou o número de pessoas na empresa. Então, não teve nenhum tipo de corte, sabe, de ajuste, foi só de agregação, né, de novos profissionais, né, inclusive necessários, né, no mercado, para a gente conseguir atender esses novos projetos. Legal. E aí, como é que foi a sua atuação? Continuou na remediação ou você foi diversificando? Então, eu comecei na remediação, como eu te falei, em 2009 e 2010, tá? E aí, a nossa equipe lá de remediação, ela tinha umas 5, 6 pessoas, né? E assim, eu comecei, sabe, a já fazer como se fosse uma liderança interna dessas pessoas. Então, eu cuidava, sabe, aqui, sabe, da parte de engenharia, dos desenhos também. Eu comecei a criar como se fosse, né, uma equipe na qual eu era o porta-voz da equipe aqui perante os nossos outros diretores da empresa, né? O Ralf, o Amaury, o Marco Aurélio. Certo. Aí chegou um momento, em 2013, que eu fui promovido a gerente de engenharia da empresa. Tá? E aí, naquele momento, quando a gente vira gerente, nós temos que começar a atender outros tipos de projetos. Então, de 2013 para frente, eu diria que a minha atuação aqui começou a ficar muito mais abrangente em termos de trabalhos diferentes. Certo. Então, eu comecei a atuar, não só em remediação, mas também comecei a colocar um pouquinho a mão em investigações ambientais, análise de risco à saúde humana, monitoramentos, fase 1, trabalho também de repente de qualidade do ar, de efluentes, o que aparecesse, eu como gerente, né, eu tinha a função de atender aos clientes com a equipe aqui de apoio. Então eu comecei a liderar, sabe, equipes diversas, inclusive, né, equipes de geólogos, né, que faziam investigação e tal, para atender os clientes que eu tinha aqui, né, a função como gerente da empresa de fazer esse suporte. Então, assim, aí começou a fazer, né, eu comecei a fazer uma série de trabalhos diversificados. Só que, claro, né, não eram trabalhos que eu era um executor, né, eu era mais como dizer, um gestor técnico, né, e também, né, financeiro, de cronograma, de comunicações, mas que me possibilitaram também aprender bastante, né, sobre essas áreas diversificadas. Né? Então, o pacote GAC, ele começou a ficar muito mais claro para mim de 2013 em diante na minha carreira profissional. Tá? Até então, eu não trabalho muito mais de engenheiro e de pessoa de remediação. Agora, depois que me tornei aqui gerente, começou a abrir o leque aqui, né, de conhecimento da área de GAC como um todo. Legal. E, bom, e aí você vira gerente e vai trabalhando com várias coisas, até o momento que primeiro o que ocorreu foi a Environ ocorrer a fusão com a Rumble e depois você vira diretor, certo? Perfeito, isso mesmo, Tanaka. Em 2015, 6 anos depois, né, que nós tínhamos virado Environ, nós mudamos também de nome novamente, tá? Em 2015, a Rumble, ela comprou a Environ e nós nos tornamos aqui no Brasil a Rumble, né? Hoje em dia nós estamos com esse mesmo nome. A Rumble é uma empresa bem interessante, né? É uma empresa dinamarquesa, ela foi fundada em Copenhague, na Dinamarca, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou. E, na sua essência, a Rumble é uma empresa de engenharia, tá? Que faz projetos de engenharia. Ela não é muito uma empresa de plantação, né? Uma empresa de campo, mas é uma empresa de engenharia, né? Clássica, né? De fazer projetos, cálculos e tal. Só que, assim, a Rumble, isso eu acho legal, né? A cultura da empresa é uma cultura muito avançada, eu diria, né? Porque é uma cultura nórdica. Então, eles têm uma cultura diferente mesmo. Então, assim, desde a sua concepção, a Rumble sempre teve em mente que fazer sua engenharia
no mundo moderno não seria necessário, tá? Então eles sempre buscaram fazer uma engenharia com uma ênfase social importante, ou seja, fazer projetos de que as pessoas tivessem o benefício e, mais que isso, que o meio ambiente também tivesse um favorecimento. Tanto que hoje em dia, né, nosso lema aqui é trabalhar cada vez de forma mais sustentável, né? Que é meio que um lema assim, para todas as empresas modernas, né? Só que assim, a Rumble pensou isso aqui há muitos anos atrás, tá? Não só agora, né? Porque se você pegar agora o LinkedIn e comparar com 3 anos atrás, o que aparece em palavras hoje em dia como ESG, sustentabilidade e tal, é muito mais do que antes. Sim, né? Mas sim. são muito mais palavras do que ações. Sim. Agora, a Rumble, ao comprar a Environ, ela teve essa concepção. Comprou uma empresa de consultoria ambiental clássica, né, que era grande, né, Environ tinha 1.600 pessoas na ocasião, para ganhar um braço ambiental que fosse apoiar os trabalhos de engenharia em todas as áreas, tá? Porque a Rumble trabalha com edificações, com transporte, com energia, com águas, enfim. Então, ao ter esse braço ambiental reforçado, a ideia é começar a ter na empresa uma sinergia para os trabalhos de engenharia também ter uma ênfase ambiental. Tá? E, de fato, 7 anos depois, o nosso mantra agora corporativo mundial é esse: ser os parceiros sustentáveis dos nossos clientes. Tá? Porque hoje em dia a empresa está mais preparada, né, para atuar com engenharia com uma base ambiental e também social muito forte. Então, assim, em 2015, né, a Rumble comprou a Environ, e aí eu me tornei diretor da empresa, tá, lá em 2019, tá? Em 2015 também nós tivemos a chegada do Eugênio Singer, né, que é nosso atual diretor-geral no Brasil, né, e ele tem uma visão também muito interessante de mercado, né, eu diria até diferenciada, né? Ele consegue realmente fazer muitos links, né, e expandir os horizontes profissionais de uma forma que eu acho assim, impressionante. Ele criou, sabe, aqui uma série de departamentos tal para tentar cada vez mais trazer aqui para o Brasil esse know-how que a Rumble tem de engenharia como um todo. Tá? Mas, enfim, então, em 2017, se eu não estou errado aqui, eu era gerente da empresa, eu me tornei o líder da área de Site Solutions, que a gente chama aqui, na verdade, seria a área de IAC, de maneira geral. Nós chamamos Site Solutions, que é uma área que hoje em dia ela está unificada. Então, eu tenho pessoas que fazem investigação, remediação, monitoramento, modelagem, estudo de risco, tudo no mesmo grupo. Tá? Então, hoje em dia a gente não tem aqui uma segmentação mais de geólogos, de engenheiros, investigação e remediação. É tudo igual. E aí, a ideia assim, é que esse grupo aqui atenda, né, aos clientes com todo o pacote de GAC que eles podem fazer. Então, eu me tornei, na verdade, o líder desse time aqui em 2017. E aí, em 2019, o Eugênio aqui me titulou, né, como diretor de operações da Rumble no Brasil. Então, desde então, né, já faz aqui quase 4 anos, na verdade, né? 19, 20, quase 4 anos, passa rápido. Eu sou responsável pelas operações da Rumble no Brasil. O que isso aqui significa? Tudo que a gente tem de operações no Brasil, eu tenho que cuidar e responder por isso. Vixe, e aí, claro, não inclui só GAC, sabe? Inclui outras coisas também, tá? É claro que o meu dia a dia, hoje em dia, ele é muito voltado tecnicamente para projetos de GAC. Eu diria que 2/3 do meu tempo eu trabalho com projetos e clientes voltados a GAC. O outro 1/3 são projetos da parte de qualidade do ar, de compliance, de águas, de energia, enfim, aí é tudo que aparecer aqui, tá? Então, nós estamos hoje em dia com mais ou menos 105 pessoas na empresa, temos 4 escritórios físicos, então, assim, eu tenho que cuidar dessas 105 pessoas, de maneira geral, dos 4 escritórios também, mas sem perder o foco, né, técnico, né, que eu sempre gostei muito, de também atuar e dirigir os projetos de IAC, que eu aqui sou responsável, né, como diretor. Sim. Porque, assim, para mim sempre foi muito claro, né, Tanaka, que um bom profissional, ele tem que balancear muito bem, talvez, 2 coisas, a parte técnica e a parte também de gestão. Né? Isso, assim, para mim é meio que meu mantra pessoal, tá? Eu gosto dessas 2 frentes, a parte de fazer uma boa gestão e uma parte técnica também muito competente, porque se uma delas falha, a entrega do seu cliente também falha. Tá? Então, a minha ideia aqui no meu dia a dia é balancear essas 2 vertentes, gastar um tempinho, né, aprendendo as coisas, sabe, expondo, né, em conferências e tal, que eu sempre gostei de fazer muito isso, ainda vou fazer, espero que bastante. E também, sabe, não esquecer, sabe, de cuidar daquela equipe para fazer entregas competentes em termos de prazo, de controle de horas, né, de comunicações adequadas com os clientes, enfim, tá? Então, é o nosso pacote que a gente chama aqui de gestão / técnico, que tem que ser sempre completo, né? Bom, e dentro dessa sua vertente de mais técnica, você deu várias aulas em cursos que eu estava presente, mas eu queria tratar as aulas são muito boas, né, sempre, mas eu vou tratar de dois temas que você apresentou na conferência, na última conferência da ESAS agora, aqui em 2022. São dois trabalhos sobre um grande caso que você certamente se debruça muito sobre ele aí na Rumble, né?
Sim. Um trabalho fala sobre investigação e remediação numa área socialmente complexa, né, com uma vizinhança sensível, e o outro é mais técnico mesmo da remediação do químico ali, é uma remediação por persulfato com nanobolhas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto e desses dois trabalhos aí, o que você pode trazer de novidades para os ouvintes. Não, vamos lá. Aqui eu posso falar, se precisar, umas 4, 5 horas que tem conteúdo e tem história, mas vamos lá, aqui, tentar ser assertivo aqui no discurso. Aqui, né, como você falou, eu apresentei na ESAS agora 2022 dois casos, né, duas plataformas sobre esse mesmo assunto, né, e 2019 na outra ESAS também eu apresentei o mesmo caso, né, claro, com uma versão já ainda anterior. Então, esse é um caso aqui bem interessante nosso. É um caso clássico de contaminação ambiental, né, de uma indústria que usou solventes clorados, como muitas indústrias usaram no passado, né, hoje em dia é mais controlado esse uso, e que, por descuido talvez operacional ou de manutenção de ambos, houve vazamento de um tanque de PCE. E tanque de PCE, qual que é o probleminha, né? É o produto químico puro, tá? Não é aquele famoso efluente, né, que tem água, não. É o produto puro, né? Então, era um PCE, 94% de concentração em massa, com um pouquinho de terceira impureza e outras coisinhas, mas assim, era o famoso Dauper, né? Aquele PCE que o pessoal comprava da Dow Química. Sim. Enfim, e o tanque vazou, imagino que barbaridade, tá? E gerou uma pluma de contaminação, tá, muito grande. E qual que é o nosso grande ponto aqui, nesse site? Nós temos talvez duas grandes situações que remetem a uma complexidade maior, tá? A primeira é que, assim, de fato, a contaminação ela é grande, em todos os sentidos, tá? O NA é muito profundo, então ele começa com 16 metros. A contaminação, ela tem uma extensão vertical de 15 metros, tá? Ou seja, eu tenho uma água contaminada dos 16 até os 30 metros, de maneira geral. Fora o solo também, que está impactado, claro, perto da fonte. A pluma, ela é grande. Ela tem, hoje em dia, se eu não me engano, 700 metros de extensão longitudinal. Isso é a primeira coisa. Então, claro, as concentrações na área fonte, elas beiravam os 100 mil de PCE lá atrás, ou seja, era muito próximo de termos o de Nepo, estava próximo já da solubilidade. Então, assim, o caso tem essa primeira situação que ele é tecnicamente bem desafiador. Sem contar aqui que é um caso que temos um nível intermediário do aquífero, que é um areião com lentes de argila, para complicar um pouquinho o nosso meio de campo aí mais geológico, que é a sua parte também. Agora, fora isso aqui, temos outro problema. Porque se tudo isso aqui fosse dentro do mesmo site, de repente um greenfield, ok. Só que não. Isso aqui é uma área realmente, né, bem urbanizada. Claro, aqui não posso citar nem cidade, né, para não expor ninguém. Mas é uma área bem antropizada e urbanizada, na qual a contaminação ela atingiu inicialmente 2 sites industriais, que por sorte eram do nosso cliente, então ele é o dono desses 2 sites, porém eram 2 sites. Então ela partiu do site 1, chegou no 2 e ela foi embora. E esse foi embora, ela atingiu uma região onde nós temos uma série de comércios, sabe, residências e pequenas indústrias também, que é uma região de uso misto. Então, assim, se a gente for olhar diferentes stakeholders envolvidos, chega aqui talvez aos 30, 40 diferentes stakeholders, porque assim, a Puma ela foi embora. Então, além da gestão técnica, nesse caso, existe uma gestão também do caso em termos de sensibilidade. Pois é. Ou seja, muito que a gente faz aqui, na verdade, né, é tentar evitar qualquer tipo de potencial risco aos receptores mais sensíveis. São aquelas pessoas que moram nas casas, que trabalham nos pequenos comércios, porque as duas áreas industriais são áreas industriais, elas estão sob controle. Tá? Então, o pessoal usa EPI, são áreas sabe, que o nosso cliente tem o controle. Hoje em dia, uma das áreas está até desativada já. Então, assim, lá a preocupação, a saúde humana, ela é controlada. Agora, nosso foco sempre foi lá, desde que a gente começou nesse caso, 2015, a olhar os receptores externos e, em hipótese alguma, deixá-los sob risco. Tá? Então, ou seja, é um trabalho que a gente atua tecnicamente, mas também estrategicamente para focar as ações na proteção aqui dos receptores de maneira geral. Tá? Então, esse é meio que aqui o resumo do caso, né, só para você ter uma noção inicial da situação. Assim, o que a gente fez aqui nesse caso, que acho que até trouxe, né, para isso, né, em termos, né, da minha primeira palestra, foi um caso em que eu brinquei muito com a sequência do GAC, né, falo para o pessoal, porque assim, qual que é a sequência do GAC, né? Fase 1, fase 2, complementa, detalhada, legal. Risco à saúde humana, plano de intervenção, implantação, operação, encerramento do caso. Essa é a cadeia de GAC tradicional. Aqui eu fiquei brincando um pouco com isso, né? Eu e, claro, a equipe aqui também, né, da Rambo, de maneira geral, não só eu. Aqui a equipe tem sempre várias pessoas envolvidas. O que a gente fez? Ao longo do processo de investigação desse site, tá, que demorou
só da Humble 5 anos, porque quando a gente pegou o site em 2015, ele já tinha sido investigado por outras consultorias. Com certeza. É o Mesmo clássico. assim, é o clássico. A gente demorou até 2019 para investigar e as duas regiões industriais. Agora nós estamos também investigando mais a parte off-site, ou seja, ele está sob investigação há mais de uma década. Tá? Então, nesse processo de investigação, em paralelo, a gente fez, historicamente aqui, algumas ações de remediação preventiva e de controle. Tá? Por quê? Porque a gente sabia, desde que a gente entrou no site, que o negócio era complicado. Não era brincadeira. O que a gente pensou? Vamos investir, então, sabe, algumas ações, sabe, que vão remover massa desse subsolo impactado para que eu tenha um benefício lá na frente, quando for fazer, de fato, a remediação larga escala, maior. Tá? Porque se a gente não fizesse nada, tínhamos dois probleminhas. Primeiro, que o custo de uma remediação larga escala ia ser astronômico. E segundo, eu poderia deixar, sabe, de repente, receptores mais sensíveis em exposição. Tá? Então, nós implantamos um sistema de pump and treat na primeira área industrial com startup em 2016 e um outro pump and treat maior na área 2 com startup em 2017. De novo, a gente completou a investigação em 2019. Eu fiz esses dois pump and treats antes de terminar a investigação. Além deles, a gente implantou um sistema de SVE focado numa área externa, como se fosse um dente, né, do site, para controlar o risco de intrusão para aquelas áreas que misturam comercial e residencial, também em 2017. Então, em paralelo ao trabalho de investigação complementar, detalhada, enfim, né, MIP, sondagens, postos e tal, a gente implantou 3 sistemas de remediação, buscando remover o máximo que a gente podia de massa em fase dissolvida, fazer uma contenção hidráulica dessas plumas, se a gente conseguisse, né, para evitar que elas avançassem cada vez mais para o off-site, né, para a parte externa, e garantir desde sempre o controle daquelas pessoas que moravam e trabalham naquelas áreas mais sensíveis. Tá? Enfim, aí também, né, em 2018, a gente começou a fazer os estudos para fazer a remediação dessa área como um todo. Tá? E aí, claro, eu até falei na ESAS aqui, pessoal, né, porque fiz uma brincadeira. Eu, como engenheiro químico, eu nunca gostei de oxidação. A Enviro, né, lá atrás, sempre teve uma abordagem, né, muito também sustentável de trabalho. Sempre nós buscamos, como Enviro lá atrás, adotar a biorremediação como técnica de remediação, talvez, inicial, tá? Porque, de fato, ela é mais sustentável, né? quer não. Enfim, então, assim, quando a gente pegou aqui o caso para fazer o larga escala, né, já meio que próximo de terminar o nosso modelo conceitual, a gente fez uma série de ensaios de tratabilidade, piloto, testando a biorremediação e oxidação química, de maneira geral, esses dois grupos. Porque o termal, ele não ia ser financeiramente viável e também operacionalmente viável, porque a área para aplicar o termal está sob operação industrial muito densa e tal. Então, a gente abrimos mão do termal logo de cara. Então, nós focamos nesses ensaios em 2 tecnologias que são as clássicas, a biorremediação e a oxidação. Só que a gente sabia que a bio ia ser complicada, porque desde sempre a prevalência da contaminação era de PCR. Tá? Se a gente pegar aqui uma média geral, 86%, se não me engano, da massa de contaminação era de PCR. Então, a gente tinha pouca degradação natural. Né? Então, assim, a gente sabia desde sempre que a biorremediação não ia ser fácil. E quando a gente fez a tratabilidade, a gente mandou uma série de amostras, né, para Microbiosciences, né, para aquele laboratório americano famoso e tal, a conclusão foi confirmada. De fato, não havia, né, uma microbiota aqui suficiente e necessária para fazer o processo de atenuação natural da contaminação. Então, quase que desistimos. Porém, né, havia aqui uma última esperança, que era fazer o bioaumento. Ou seja, conversamos muito com a Superbac, né, o pessoal da Agésia e tal, e fizemos um piloto de biorremediação, no qual nós injetamos também micro-organismos. Tá? E aí deu um pouco certo. A gente conseguiu resultados interessantes, porém, o controle hidráulico foi muito difícil, por ser um site com uma geologia muito complexa, como eu te falei. Nosso nível raso aqui é aquele famoso clássico silt e argiloso, né, que é meio que comum. Só que o nosso nível intermediário, né, onde tem essa interface da contaminação maior, é um leito de areia com algumas lentes de argila. Então, assim, qualquer injeção aqui é muito difícil para a gente saber perder o controle. Então, a conclusão foi que a biorremediação com bioaumento, tecnicamente, seria factível, porém, a um custo financeiro e de controle hidráulico muito grande. E aí, por outro lado, o nosso piloto de oxidação, que eu não punha muita fé, ele me derrubou de forma positiva. Ou seja, a gente conseguiu, sabe, implantar, né, um raio de influência, sabe, muito grande. E por quê?
ainda aqui nessa outra palestra que eu falei para você, que é a palestra agora da oxidação. Uhum. Por que eu não gosto muito de oxidação? Né? Porque a nossa oxidação tradicional, ela atua praticamente na zona saturada. E olhe lá, né? Sim. Você injeta uma solução líquida, né, com algum oxidante e algum ativador, né? Você, claro... E torce para ela ir onde você quer, né? E torce. E torce muito, tá? E ela raramente vai para onde você quer. Sim. Normalmente ela vai onde ela quer, né? Onde ela quer. E onde ela quer, ela vai devagar. Sim. Também, tá? Então, assim, a injeção líquida tradicional, ela pode atuar muito bem numa fase dissolvida, claro, com um bom esforço, um bom modelo, um bom projeto. Só que nós sabemos aqui, né, que a contaminação está muito mais presa nos poros do solo do que na água subterrânea, né? Isso é meio que clássico, né? Então, e aí uma oxidação líquida, ela tem essa dificuldade. Tudo bem que o pessoal hoje em dia fala de usar surfactantes e tal, mas assim, mesmo o surfactante, eu acho que não ajuda tanto assim, tá? Ele melhora, mas também não resolve. Sim, o poro está lá ainda, né? Enfim. Exatamente, o poro está lá, isso mesmo. Os surfactantes, se quer queira que não, eles são moléculas bem grandes, né, em termos químicos, né? Se você pegar um surfactante, o tamanho dele, a cadeia dele, é muito maior do que o do PCE, por exemplo. Então, assim, se o PCE está lá preso, escondido, não vai ser uma molécula gigante que vai tirar. Não vai tirar, tá? Não vai. Então, assim, é complicado. Desde 2017, tá, a Ramo já tinha como se fosse uma parceria aqui, técnica, com uma empresa de atomização, que ela chama MW Tecnologia. Uhum. Né? Inclusive o Samar, né, trabalha com eles lá, né, o Marcelo Feijão também. Sim. E, assim, eles foram, né, muito criticados no mercado lá atrás, sabe? Assim, aí já, claro, não sei muito aqui, mas, assim, muito criticados, né, por vários profissionais, órgãos públicos também, porque eles conseguiram resultados muito bons rapidamente e foram questionados, tá? E, claro, né, eu sempre desconfio também, né? Eu estou aqui para desconfiar das coisas e fazer o que eu acho tecnicamente plausível. Então, eu também sempre desconfiei dessa tecnologia, tanto que a gente fez vários ensaios, sabe, piloto, para ver se ela de fato funcionava. E nesse caso aqui, ela me surpreendeu, porque assim, ela funcionou. Tá? Nosso aqui piloto, a gente conseguiu, em pouco tempo, né, com uma injeção aqui apenas de um poço, uma distribuição muito boa da solução de oxidante, com uma performance de abatimento de PCE também muito grande também. Tá? E por quê? Como funciona essa tecnologia? Eles têm, né, um sistema que atomiza soluções líquidas. Qualquer solução líquida. Então, eles geram praticamente nanobolhas de ozônio. Né? E o ozônio, ele é um oxidante, de maneira geral. Eles passam essa nanobolha de ozônio, sabe, num tanque, né, que tem essa solução líquida. A nanobolha, ela fica envolta por este líquido. É como se fosse uma cobertura. Pensa como se fosse aqui um M&M. Você tem o ozônio, né, que seria o amendoim, e a casquinha dele seria a nossa solução líquida. Aí você pode pôr, né, uma solução de água oxigenada, de persulfato, do que for. E aí, isso que é injetado no subsolo. Ou seja, você injeta uma nanobolha, que você não enxerga, né, porque ela é nano, e volta por um líquido que é o seu oxidante. Qual que é a diferença? A nanobolha, ela é muito pequena. Então, ela chega nos poros do seu solo. Como que eu sei isso? Primeiro porque eles falaram que chega, eu vi que chega, e por que eu sei? Porque o que a gente observa quando a gente faz a injeção, na primeira vez, é um aumento absurdo de concentrações em fase dissolvida. Assim, é absurdo. Todas as vezes, todos os casos que eu usei. Não só isso aqui, todos os casos. Por quê? Ela ataca logo de cara a fase adsorvida no solo. Então, assim, quando a gente injetou aqui, sabe, na verdade, houve aqui, talvez, acho que umas 3 ou 4 vezes de aumento de concentrações logo de cara, na primeira campanha. Aí você fala, putz, caramba, né? Ferrou não, porque agora você mobilizou a massa. Aí você continua a injetar e você consegue atacar. Mas, assim, ficou claro que essa tecnologia, ela permite você fazer um ataque, né, aos poros do solo, né, coisa que uma gestão tradicional não consegue fazer, né, por questões físicas, né, de tamanho mesmo de partículas. E mais que isso, ela consegue ser injetada na zona saturada, ou seja, acima da faixa capilar. Quando for uma solução líquida, você não consegue, porque você vai encharcar. Então, aqui o que a gente fez? O nosso projeto depois, a gente fez uma série de postos de injeção com profundidades diferentes. Inclusive, a gente fez uma série de postos injetando só na zona saturada, ou seja, acima do NA. Mas, enfim, então, assim, em 2018 a gente fez esse monte de ensaios e concluímos que a nossa remediação aqui em larga escala ia ser pautada na oxidação química. E aí, claro, né, que para ajudar aqui, o que a gente fez? Tá? Antes da oxidação química, a gente fez um esforço adicional para escavar a região do tanque de PCS, tirar aquele solo lá impactado e tal.
aumentamos aqui nosso sistema de pump and treat também, né, fazendo mais postos, e aumentamos também o SVE numa expansão para uma outra unidade. Ou seja, eu preparei o terreno para a oxidação ser menos volumosa e, claro, também menos custosa. Sim. Por quê? Persulfato no Brasil é caro. Aí, aqui nossa remediação, né, final, que está agora aqui nos seus últimos dias, e espero, né, últimos atos, ela foi pautada em processos físicos, pump and treat focado nos hotspots, SVE para controlar o risco de intrusão de vapores, escavação da área fonte, o máximo que a gente conseguia, e por fim, a oxidação nas regiões onde tinha um centro de massa acima dos valores de referência ambiental. Então, esse foi o nosso pacote de remediação em larga escala. Então, a oxidação não foi diretamente onde vazou, porque lá foi escavado, mas também não foi no receptor, foi dentro da área, numa área bastante impactada, mas não na fonte, né, Gustavo? Então, fizemos os dois, tá? Assim, o que a gente fez aqui? Na verdade, quando a gente escavou a fonte, o tanque de PC já não estava mais lá, né? Eles já tinham removido o tanque faz tempo, mas ficou uma série de estruturas. Com certeza. Impregnadas por PC, tá? Então tinha concreto, sabe, tubulações, sabe, placas, então assim, tinha ainda um pouco de impregnação de solventes nesses locais. Então a gente tirou tudo isso aqui, escavamos 4 metros de profundidade, porque o tanque era subterrâneo, então assim, já era um subsolo que tinha 4 metros de altura. Então nós tivemos uma limitação estrutural de escavar solo que a gente conseguiu. Acabamos de escavar esses 4 metros a mais de solo, a gente encharcou, né, a cava com oxidante. Tá? Para quê? Para que aquele solo que sobrou, tá, entre os 8 aqui e 10 metros de profundidade, também fosse remediado pela oxidação. Então, assim, nessa área fonte, o que a gente fez de maneira geral? A gente escavou, colocamos essa irrigação de oxidante, né, usando também, claro, o persulfato, né, como fonte aqui, né, do oxidável, e colocamos, né, alguns pontos para fazer injeção de oxidante depois, né, que a cava fosse fechada, e colocamos 2 pontos de extração de vapores SVE para puxar um pouco de massa de vapor do solo. Né? Então, foi meio que uma operação assim que a gente deixou vários catéteres lá para fazer depois a extração. Catéteres para fazer injeção de oxidante e catéteres para fazer a extração de vapores, né? E de fato nós estamos ainda removendo massa pelo SVE dessa região desde então, tá? Essa escavação a gente fez há 2 anos e meio atrás, tá? Então, desde então, esses SVEs estão ainda trazendo massa aqui em fase vapor desse solo impregnado, né, por contaminação historicamente falando. E como é que é lidar com a vizinhança? Eles estão tranquilos por enquanto ou estão esperneando ainda? Olha, assim, essa região aqui, na verdade, tá, ela é uma região assim que ela teve um histórico industrial muito forte. Então, assim, as pessoas já têm uma noção do que é contaminação, tá? Então, assim, sempre há muitas perguntas das pessoas. Né? Quando a gente faz, de repente, um poço na rua lá, sabe? Ou tipo, uma amostragem, tem aquelas famosas perguntas de transporte. O que é isso aqui? Vocês estão fazendo o quê? Tal. Aí nós temos que responder, sabe? Sem comprometer também nosso cliente, né? Que nós estamos fazendo um trabalho ambiental, né? Da empresa X, enfim. Agora, as atuações dentro das residências, elas são bem tranquilas, tá? Porque o pessoal é muito receptivo ao nosso trabalho. A gente vai lá, sabe, explicar bem. É sempre um approach aqui que a gente faz, Tanaka, muito 1 a 1, tá? Porque numa parte externa, né, off-site, nós temos sempre 2 abordagens para fazer essa gestão de comunicações. Sim. Ou via todo mundo junto, ou individual. Tá? O que é todo mundo junto? Você localiza, né, os líderes comunitários, né, e faz aquela famosa, sabe, reuniões comunitárias. Olha, pessoal, sim. Vamos fazer isso aqui, tá? A situação é a seguinte aqui, a empresa X vai fazer, a Y também, tal. Então você faz aquelas reuniões, todo mundo lá, sabe? Muitas empresas fazem às vezes, só que assim, aí você tem uma exposição grande, tá? Aí vai vir jornal, sabe? Aí o negócio pode perder um pouco o controle. Aqui no seu caso, na verdade, nosso cliente preferiu fazer abordagem 1 a 1. A gente vai casa por casa, sabe, e fala para eles o que vai ser feito naquele local. Sim, tem aqui, aqui pode ser um subslab, aqui pode ser um ar ambiente, enfim, tá? Então, assim, a gente vai sempre trabalhar, né, 1 a 1. Que nem aqui, a gente fez aqui há pouco tempo atrás uma amostragem de ar ambiente numa região aqui, né, off-site, né, para tentar ver se estava tudo sob controle. De fato, estava tudo sob controle, graças a Deus. Mas lá nós temos aqui uma abordagem de coletar amostras de ar ambiente de 14 locais. Eram residências e alguns comércios. Dos 14, apenas 5 autorizaram a gente. Então, como se fosse um terço, tá? Sim. O que a gente fez? Coletamos os 5 e olha essa tese aqui, ó. Tem aqui, sabe, 5 aqui que a gente coletou, enfim. E aí, ponto final. Então, assim, tem uma boa receptividade, sim, porém tem algumas recusas que são pautadas
por dois motivos, eu acho, tá? Primeiro, assim, uma segurança, sabe, de patrimônio. Pô, sabe, o cara vai estar aqui na minha casa, tá? Eu não conheço ele lá, então, assim, deixar um estranho entrar na casa, sabe? Sim, sim, Eu sim. também não deixaria, tá? Cá entre nós. E também coronavírus, Uhum. porque, assim, nosso trabalho aqui, ele tá uma pandemia ainda. Então, assim, as Sim, pessoas, né, também têm, sabe, receio, né, de uma com exposição, certeza. sabe, de pessoas que estão lá sem máscara. Então, assim, eu acho que esses fatores de pandemia e de segurança patrimonial é o que nos impediu aqui, sabe, de acessar todos os locais, tá? Então, a gente respeita, né, o que declinou, seguimos aqui adiante, e aí, enfim, faz parte. Mas, assim, de maneira geral, o pessoal é curioso e receptivo, tá? Então, assim, aqui eu diria que a gente nunca teve probleminhas com a comunidade de maneira geral. Eles são atenciosos sempre com a gente, né? Não posso reclamar, não. E vocês mesmos do time de áreas contaminadas que fazem essa aproximação, esse diálogo? Ou Nós fazemos, vocês. Tanaka. Ah, tá. Nós Vocês não têm fazemos. pessoal de comunicação, nada de. Não. Assim, se aqui, sabe, o nosso cliente quisesse abordagem 1, que eu falei para você, né, aquela Uhum. comunicação, a comunicação geral, aí eu teria que trazer, sabe, pessoas da área social que tem aqui na Ramo Uhum. também para fazer, sabe, para usar as palavras certas para Sim, esse pessoal. Agora, como é um approach 1 a 1, o nosso pessoal técnico vai lá, sabe, explicar bem, né, tem as palavras também que a gente usar aqui também certinho e tal, tem cartas que a gente pode também, sabe, entregar, sabe, para eles impressos e tal, né, se precisar, e segue a vida assim. Então, é um approach do pessoal técnico que vai fazer os trabalhos de fato nos locais, tá? Então, mas enfim, funciona bem porque se a pessoa tiver alguma dúvida assim, sabe, nós já esclarecemos, sabe, na hora lá, sabe, respondemos sim. aqui. Então, sim, funciona bem porque gera uma segurança de que nós estamos fazendo o que de fato nós conhecemos bem para fazer, né? Então, funciona bem assim, eu acho. E como está sendo, qual é a situação atual, qual é o grau de sucesso, né? Vocês removeram a fonte, fizeram a oxidação, implantaram o SVE, estão amostrando o ar ambiente. Como é que está a situação do risco e como está a situação da fonte e da pluma? Então, nós estamos terminando a remediação, tá? Assim, a oxidação química, a gente fez uma campanha de gestão agora no final de outubro, Uhum. ou novembro, agora também aqui me perdi. Mas, enfim, a ideia assim, do ano que vem é desligar a remediação física, tá? Os SVs e os Pump and Treats. Porque a oxidação, na teoria, a gente acabou agora. Tá? Uhum. Talvez, né, tenha aqui, de repente, um pequeno rebound aqui, nós não sei, temos que ver. Mas, na teoria, a campanha que a gente fez agora em outubro, novembro, foi a campanha final de oxidação. O que isso quer dizer? Que as áreas já estão meio que remediadas para o uso declarado. Que, quer queira, quer não, o cliente definiu que seria um uso residencial, tá? Então, o que nós estamos buscando, na verdade, é remediar essa área para o uso residencial. Uhum. Então, assim, é bem agressivo nossas metas de remediação. Então, na teoria, no que vem, a gente vai fechar as remediações e vamos alinhar com a CETESB se ela também está confortável com nossa abordagem de investigação do off-site. Por quê? Uhum. Lá no off-site, a gente acabou de fazer uma série de novos postos, né, para delimitar as plumas e conseguir uma delimitação, né, tridimensional que eu acho razoável. E essa prática de área ambiente que eu te falei, ela deu resultados todos para nós muito bons, ou seja, não detecção de nada. Tá? Legal. Então, assim, como as plumas são delimitadas e lá no final não tem intrusão de vapores, então, assim, a questão agora é só continuar com o monitoramento, né, não sei, durante algum tempo também, né, que talvez, né, possa ser um pouquinho maior, talvez 2, 3, 4 anos, não sei. Mas assim, a ideia ano que vem é terminar as remediações, desligar tudo e monitorar durante algum tempo a mais. Esse tempo a mais vai ter que ter aqui um alinhamento com a CETESB também, porque é um caso bem complexo e tal, tá? Sim, Então, eu prevejo que a gente vai ter ainda pelo menos uns 2 ou 3 anos de monitoramento pós-remediação, sim. tá? Mas, enfim, a situação está bem controlada. A oxidação, ela removeu muita massa de contaminação, né? Só que, assim, na oxidação, o que a gente fez também, que até falei na ESA, né, na minha palestra, a gente fez um famoso approach iterativo, ou seja, a gente tinha um plano de oxidação inicial que a gente aplicou na primeira campanha, Uhum. conforme aqui nosso default, né, de engenharia e tal, aplicamos. Aí, esperamos um mês, coletamos amostras dos poços, e aí a gente remodelou a segunda campanha de injeção com base na primeira campanha, nos resultados da Entendi. primeira campanha. Ou seja, a gente excluiu alguns poços da malha e aumentamos concentrações em alguns outros poços para atender as regiões que mais careciam de atenção. Uhum. E assim foi sucessivamente. A terceira campanha também, a gente fez ou seja, a cada campanha aqui, a gente tem resultados que a gente avalia e calibramos, sabe, a quantidade de volume, concentração, e, claro, para chegar na massa do oxidante, pautada nos resultados da campanha anterior. Tá? Certo. Ou seja, não é sempre a mesma abordagem de injeção, tá? Ela vai sendo mudada a cada campanha. Essa abordagem que dá trabalho para caramba funciona bem, né? Porque você começa a trabalhar com base no risco, ou seja, eu vou sempre atacar as regiões de maior hotspot. E aí, claro que isso aqui, sabe, você vai deixando a sua pluma mais enfraquecida, né? Então, no fim do dia, você consegue, sabe, deixar a sua pluma reduzida
mais rapidamente do que uma abordagem mais tradicional, que você injeta tudo igual ao longo da malha. Tá? É mais ou menos assim. Não, com certeza. Realmente é bem pensado, né? Tem que ser assim, né? Senão Tem. talvez não funcione, Não, pois né? é. Senão fica tudo pasteurizado, assim, né? Pré-programado, a natureza ganha da gente, né? Ganha da gente. E ganha fácil, né? Bom, legal. Então, dá para entender que caminha para um sucesso, né, no sentido do gerenciamento global do caso. Por acaso tem ali, como a PCE, uma quantidade grande, tem impacto no aquífero fraturado ou em algum aquífero mais profundo que exista captação de água? Então, nossa preocupação lá atrás era essa aqui, tá? Porque, de fato, um PCE, sabe, a 15, 16 metros, ele poderia, de repente, gerar aqui, né, uma contaminação do fraturado. Uhum. O que a gente tem aqui? Nós temos, na verdade, alguns poços com 36 metros de profundidade. Tá? Aqui, 36 metros não está ainda na rocha. Eu diria que está praticamente, não sei, começando aquele aquífero semifraturado. Tá? Ou seja, eu ainda estou naquele aquífero granular. Esses poços com 36 metros, eles não deram nenhuma contaminação, tá? Tudo ND. Então, assim, tem uma delimitação vertical muito boa da contaminação, graças a Deus. E por que isso? Porque a 30 metros existe um leito de argila super compacto, Uhum. graças a Deus. Tá? Ou seja, lá, o que chegou lá ficou parado. Certo, Tá? certo. É que assim, chegou pouco, porque, de novo, aqui a contaminação, ela começou do zero, nos 15 eu tenho água, Pois e é. dos 15 até os 30, eu tenho sabe, uma série sabe, de tipo de solo, com leite de argila e tal. Então, houve, sabe, aqui um retardamento da contaminação pelo tipo de hidrologia também. Tá? Então, o que chegou lá embaixo parou nessa argila de 30 metros. A partir dela não tem mais nenhuma contaminação nessa região. E a gente fez esses poços, sabe, mais profundos, exatamente nos hotspots. Sim, Tá? Claro, sim. com double case e tal, porque, enfim, para não levar contaminação. E esses poços aqui, eles nos deram resultados muito bons de que, de fato, não houve uma migração vertical aqui para o aquífero fraturado. Então, estamos aqui seguros, e quando a CTS também está segura de que aqui essa pluma não impactou, né, nada regional nessa região, ainda bem, né? Que bom, que bom. Que bom. Gustavo, e como é que é a Humble no nosso mercado, né? É uma das grandes empresas, mas a gente ouve muito falar, né, em vários fóruns aí, mais da Arcades, da RM, da EBP. Por que você acha que a Humble não é tão famosa no nosso mercado, internamente, né? Nos clientes provavelmente mas internamente no nosso mercado, por que você acha que a Humble não é tão conhecida? Tamanho. Nós temos no Brasil hoje em dia uma empresa com 105 pessoas, só que a equipe de AC ela está com 46 pessoas, tá? Uhum. Se você pegar essa BBP, Remarcados, eles têm 4, 5 vezes mais do que a gente, tá? Então é uma questão de escala, na verdade. Sim. Eu ouso dizer que a nossa qualidade aqui é top de linha que nem eles, tá? Então, se nós estamos aqui, sabe, disputando projetos com a Arcades, sabe, com a ERM e a IBP no dia a dia, tá? Então, eu me considero aqui nesse pacote aqui prêmio, né, no Brasil, né, de maneira de consultoria. Assim, eu acho uma questão de tempo, tá? Porque, assim, a Rambo, na verdade, é uma empresa muito sólida, né, em termos de qualidade, tá? O pessoal que, né, tá aqui junto comigo, ele sabe que nosso mantra é fazer trabalhos com qualidade, tá? Então, e sempre foi assim, a Enviro também tinha esse mantra também, por isso que a Enviro cresceu muito forte. Então, quem trabalha com qualidade e atende bem ao seu cliente, né, em todos os sentidos, né, em termos de atendimento de prazo, cordialidade, assertividade, né, diligência, vai ter uma marca cada vez mais forte no mercado. Então, é uma questão só de tempo aqui para a gente conseguir, né, ter uma exposição tão grande aqui, como você falou, dos nossos principais competidores. Mas eu acho que aqui a principal fator é a escala mesmo. Nós somos ainda pequenos, né, em termos de GAC, face que as equipes que têm aí nossos concorrentes diretos de maneira geral. Pequenos, porém, poderosos. Sim. Legal, Gustavo. Agora uma pergunta assim um pouco fora, né? Mas o que você gosta mais de ser diretor ou de ser engenheiro químico, meter a mão nas coisas e fazer os experimentos ali? Pergunta difícil essa, Tanaka. Eu diria que eu gosto dos dois, ou seja, eu gosto de ter um tempo para cuidar dos projetos tecnicamente falando, e eu gosto de ter um tempo para cuidar das pessoas da empresa. Quando a gente fala assim, empresa também, cá entre nós, né, não existe empresa, né? Eu falei até pessoal que hoje de manhã numa reunião que eu falei, se vocês quiserem abraçar a Coca-Cola, sabe, o Unilever, vocês não vão conseguir abraçar ninguém, porque assim, o que é Coca-Cola? É um nome. Agora, quem está na Coca-Cola é a empresa Coca-Cola. Ou seja, uma empresa são as pessoas que trabalham lá. Tá? Então, assim, aqui como diretor, a minha função, né, eu falo pessoal, não é cuidar da Rambo,
A Rambo somos nós, quem está aqui, é cuidar das 105 pessoas que estão aqui. Tá? Então, eu preciso ter um tempo, né, separado para cuidar das operações da Rambo, ou seja, das pessoas que estão aqui, e eu quero e preciso de um tempo também para cuidar dos projetos. Porque, assim, uma coisa que me dá muito prazer, na verdade, é achar soluções. Ou seja, eu tenho já aqui, na verdade, deixa eu ver, 15 anos, sabe, 15 anos, sabe, de formado. Ou seja, já passei por maus bocados aí em vários projetos. Então, assim, eu tenho, sabe, muito, sabe, como ajudar, sabe, a equipe mais jovem, né, que cada vez cresce mais, em achar, de repente, alguns atalhos fácil que eu aprendi aqui, sabe, na minha carreira profissional. Então, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai porque eu já fiz assim. Então, assim, eu gosto de apoiar o pessoal que é mais jovem, né, que é sempre muito brilhante, muito dinâmico e tal, em achar soluções para os desafios que eles têm no dia a dia. Tá? Então, assim, e para isso, nós temos que estar sempre atualizados, tecnicamente falando. Então, se eu focar só na parte técnica, o Eugênio vai me demitir, porque eu não vou ser mais diretor de operações. Aí ele vai aqui bater em mim, eu estou falando no dia seguinte, com razão. Só que se eu focar só na parte de direção, eu vou perder, né, o apoio que eu tenho que dar para a equipe também nos projetos técnicos. Então, assim, meu dia a dia aqui, né, meu grande desafio é isso, eu achar o tempo necessário para essas duas funções que são diferentes, porém ambas são importantes e ambas eu gosto muito de fazer, de maneira geral, né? Legal. Gustavo, vamos começando a encaminhar o final aqui da nossa fala. Pô, tá tão bom. Mas ainda tem algumas perguntas aí que você lá. pode falar. Né? Uma delas é isso aí. O que eu esqueci de te perguntar? O que você gostaria que eu tivesse te perguntado aqui que nós passamos direto? Talvez o que você me perguntar assim, é como que eu vejo o mercado de IAC no futuro do Brasil. É de maneira geral, entendeu? Isso daí. Legal. Como era o mercado, então, e qual é a evolução até agora, e o que você imagina daqui para frente? Boa pergunta, Natasha. Boa pergunta que você bastante. Tive uma ideia boa. Teve um insight aí, né? Isso. Assim, eu estou nesse mercado de IAC mais ou menos uns 10 anos, como eu falei para você, tá? Desde 2009, 2010. Ele mudou bastante de maneira geral, eu acho. Como que eu vejo o mercado hoje, antes e depois? Lá atrás, o mercado, ele tinha poucos profissionais para fazer os trabalhos. Tá? Ou seja, era um grupo de pessoas, sabe, que todo mundo se conhecia, né? Não sei, talvez 50 pessoas, 100 pessoas no máximo, que resolviam aqui as questões de GAC no Brasil. Porém, a gente sabe, cada vez aparecem mais demandas de GAC. Não sei se é uma curva exponencial ou linear, mas assim, ela está crescendo. Cada vez aparecem mais coisas e devem aparecer mais. Então, assim, esse mercado que apoia, né, os consultores e tal, ele também teve que crescer. Então, o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo que cada vez mais a força operacional do mercado de IAC, dos consultores e tal, está numa equipe que hoje em dia tem entre seus 20, 25 e 30 anos, 35 anos. Ou seja, eu já estou aqui, sabe, praticamente, talvez uma minoria, sabe, mais sênior desse mercado. Você também. Sim. Cá entre nós, né? Meus cabelos então, branco. Assim, nós temos que cabelo branco já, ou seja, quem está cuidando do GAC no fim do dia não somos nós, mas claro, a gente apoia muito menos do que antes. Ou seja, o grosso do mercado de consultoria, claro, acho que tudo, laboratório, fornecedores e tal, está numa equipe que eu diria que é a nossa equipe tipo júnior e pleno, tá? Eles são o grosso. E é uma equipe que cada vez vem mais preparada para a gente. Tá? E aqui acho que é muito mérito seu, sabe, do Rodrigo Cunha também, porque vocês estão fazendo treinamento, sabe, com o pessoal, aulas e tal, que quer que não, eu já vejo um diferencial de mercado muito grande, de qualidade dos profissionais. Ou seja, cada vez mais as pessoas são formadas com bagagem para atuar bem em GAC. Um curso de engenharia ambiental hoje em dia, de qualquer faculdade boa, é muito melhor do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Não tenha dúvida, é muito melhor. Tá? Ou seja, o mercado está muito melhor porque as faculdades e as pós-graduações e os cursos de extensão que vocês fazem aqui no Senac, também na ESAS e tal, eles estão sendo muito bons também. Então, assim, eu acho que o nosso mercado está muito melhor, tecnicamente falando, do que alguns anos atrás. Agora, o que eu vejo aqui, tá? O que falta, na verdade, para nós, tá? Duas grandes coisas. Encarar de frente os emergentes, PFAS, PFOS, hormônios, porque no Brasil isso aqui é um problemão que vai aparecer logo mais. Já tem na Europa, Estados Unidos, Austrália. Aqui é só começar a pedir, porque assim, é um problema para todos nós que estamos aqui vivendo no Brasil. E o segundo, reforçar os órgãos ambientais no Brasil. A CETES é diferenciada, a gente sabe.
Tá? O INEA é forte, a FEPLAN é forte, só que assim, esses órgãos ambientais eles têm um corpo muito restrito de pessoas, são poucas pessoas que trabalham. Então, assim, são pessoas muito boas, só que assim, são poucas pessoas. Então, quando esses órgãos ambientais tiverem um time com um maior volume, eles vão começar a cobrar mais das indústrias, das mineradoras, dos comércios. Então, assim, aí vão aparecer demandas aqui para nós também maiores. Sim. Aconteceu aqui nos Estados Unidos há uns anos atrás. Os americanos estão muito mais na frente da gente em termos, sabe, de mercado, porque lá, sabe, lá eu diria que o mercado está agora focado só em PFAS e PFOS, porque acabou, sabe, clorado, acabou isso aqui. Já cagaram tudo lá atrás. De fato, acabou, entendeu? Nós estamos aqui, sabe, uma transição, eu acho, agora, sabe, de começar a olhar para coisas mais desafiadoras, como dioxinas, por exemplo, também, sabe, PFAS, PFOS, hormônios, enfim. E para isso virar realidade, nós temos que, sabe, ter aqui um enforcement público de reforço, claro, de mais pessoas nessa área aqui, sabe, dos órgãos ambientais. Porque para todos nós isso é importante. Assim, todos nós, de brasileiros que moram no Brasil. Tá? Ou seja, nós temos que, sabe, ter aqui, na verdade, quem zela pelo nosso meio ambiente aqui são os órgãos ambientais. Eles têm que, sabe, ter aqui um enforcement muito legal e um grupo de pessoas cada vez maior para fazer essa gestão dos nossos casos mais críticos também, né? Com certeza, com certeza. Você vai dizer, ou seja, trabalho vai ter aqui por muitos anos para nós, tá? E a parte boa as pessoas estão cada vez melhores, mais bem informadas, sabe, mais maduras. Então, assim, uma questão só de reforço dos órgãos ambientais para aparecer aqui demandas, atacar o que precisar aqui, né, em termos de PFAS, PFOS, e aí vamos em frente, porque demanda tem, tá? E cada vez mais pessoas estão preparadas para essas demandas que estão aqui aparecendo para nós, de maneira geral. Legal, Gustavo. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Agora é o momento que você pode me fazer uma pergunta. Eu fiz um monte de pergunta para você, você pode me fazer uma pergunta simples aí, não veio com cálculo, com derivadas aí e tal. Argila e areia. Não, tô brincando que vai uma pergunta mais estratégica, sem técnica. Assim, Tanaka, você, tá? Acho que assim, talvez você tenha uma visão melhor que a minha, né, em termos assim, de mercado ambiental, né? Assim, o que você vê hoje em dia, né, nos consultores ambientais, que você acha talvez seja a nossa principal deficiência ou fraqueza? Assim, o que você sente falta, sabe, nos consultores ambientais do Brasil? A parte técnica, sabe, a parte de gestão, sabe, algum conhecimento específico? O que você sente falta, né, dos consultores ambientais hoje em dia no Brasil? Caramba, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Leva a gente a refletir, né? Eu acho que, como você falou, o pessoal mais jovem tá muito preparado. Então, quem tem 30 anos hoje é muito melhor do que quem tinha 30 anos há 20 anos atrás, né? Como eu. Então, as pessoas estão preparadas, tecnicamente preparadas. Eu vejo que o problema é justamente o que você falou, né? Se ninguém cobrar, ninguém faz. E o ninguém é o responsável legal, né, em geral, né? Claro, sempre vai ter exceções, mas em geral o responsável legal não vai fazer se não for obrigado. Não só obrigado pelo órgão ambiental, mas às vezes pela matriz dele, pelo órgão ambiental da matriz, sei lá. Se não for obrigado, não vai fazer. E o nosso mercado de consultoria, dos consultores, eu acho que falta um pouco mais de consciência do que é o correto a fazer tecnicamente. Embora eles saibam o que é o correto, mas em geral também, né, sempre generalizando aqui, a consultoria quer pegar o cliente. E mesmo que ela tenha que falar para ele que vai fazer menos, e efetivamente fazer menos no primeiro momento, para depois, quem sabe, fazer o certo lá na frente. Então acho que esse approach geral do mercado, de não fazer o que o mercado sabe que deve ser feito, eu vejo como isso o pior problema nosso aqui. Interessante e realmente assim, crítico, né? Porque nós temos que sempre, né, guiar, né, nossos clientes, né, porque é o correto. Sim. E não o que de fato às vezes eles querem, né? Que às vezes pode não ser muito correto, assim, talvez não seja o melhor caminho, né? Então, assim, realmente isso eu também vejo como se fosse uma fraqueza que de repente de alguns consultores de tentarem achar o atalho onde não tem atalho, onde tem que seguir uma estrada aí com buracos e desvios e enfim. Bem respondido, legal. Legal, é uma pergunta complexa, né, realmente, porque cada caso é um caso, tal, mas de modo geral eu vejo assim, pelo menos. Perfeito, muito bom, legal. E agora a gente vai se aproximando realmente do final, e agora o podcast é seu, Gustavo. Agora você pode falar o que você quiser,
mandar abraço e sei que manda. Legal. Não, bacana. Nossa, primeiro eu queria agradecer aqui, né, você, né, por essa oportunidade, né, de falar aqui, né, para você, né, e para as pessoas, né, você, assim, é uma referência, né, para todos nós, né, Legal, de obrigado. profissional, né, enfim, de tudo, né, de técnico profissional, né, e também de incentivador ao conhecimento, como também Rodrigo Cunha, né? Acho que vocês dois são dois pilares aí que, como eu falei, vocês estão fazendo um trabalho muito interessante de longo prazo, Tanaka, porque assim, vocês estão plantando sementinhas com um adubo que vão dar certo. Tá? Então, assim, eu diria que todo esforço que Legal. você tem aí, né, de fazer os cursos, tá, organizar, até esses podcasts também, é um incentivo ao conhecimento que você faz por sua conta, aí a própria mesa sua conta, tal, assim, e isso é muito importante, porque o que a gente pode fazer aqui, né, Tanaka, para quem vai ficar nesse planeta, é deixar um legado, Sim, né? Ou sim, seja, é olhar para frente, não só para a sim, gente, né? Então, o sim. que eu ainda vejo muito hoje em dia as pessoas, né, ainda mais na pandemia, é olhar muito para si, como eu estou, mas peraí, como que o outro está, o que o outro precisa de maneira geral. Então, Sim. incentivar o conhecimento, sabe? Você ser professor, né, eu acho que é uma das profissões, talvez a profissão que eu acho mais importante de todos nós. Eu respeito muito médicos também, mas sem professor ninguém é nada. Então, assim, eu acho que muito do que eu sou hoje em dia foram os professores que eu tive na escola, na faculdade, na carreira também, né, como meu Sim, chefe, né, o Mauri sim, Rodrigues, né, o Ralph Latuf, agora o Eugênio Singer, Marco Aurélio Moura. Então, assim, de cada um a gente pega um pouquinho e vai aqui, sabe, formando nossa árvore, né, com essas sementes que a gente vai pegando no dia a dia. Então, assim, primeiro, parabenizar você, né, também, e o Rodrigo Cunha, né, pelo trabalho que vocês fazem, que eu acho, assim, fenomenal e que vocês não cansem de fazer, porque é um diferencial grande para nós no futuro, cada vez mais. O Brasil, assim, né, Tanaka, assim, é um país assim que eu acho incrível, né? Assim, aqui na Roma a gente teve muitas, sabe, pessoas que saíram do Brasil para morar em outros países nesses uhum, últimos 2 anos, tá? A gente uhum, perdeu aqui, se eu não me engano, 5 pessoas, né, que saíram do Brasil para morar Canadá, Bélgica, uhum. Holanda, Espanha, e pessoas muito boas, talvez dos nossos melhores. Isso foi muito ruim para mim. E claro, para todo mundo aqui na Rumble, né? Mas então, assim, o Brasil é um país que tem que melhorar muitas coisas, né? Eu acho, entendeu? Porque, assim, quando uma pessoa muito boa sai do Brasil e vai para outro país, eu falo, putz, o que nós não temos no Brasil para essa pessoa, né? Sim, E o Brasil, assim, eu acho que é um país que realmente, assim, Deus teve um carinho especial, porque nós não temos furacão, nós não temos vulcão, nós não temos terremoto, nós temos uma floresta maravilhosa, nós temos todos os climas do Brasil no mesmo país. Então, assim, tudo que poderia ser feito de bom está aqui. Nós temos que aproveitar isso, de maneira uhum, geral. Eu acho que a geração política ainda é muito fraca, né, cá entre nós, né, sem querer entrar aqui polêmicas, assim, eu acho que nós temos que fazer uma renovação política no Brasil, coisa que países já começaram a fazer, tipo França, entendeu? Agora também Canadá. Então, assim, tem que ter uma geração que nova, de pessoas novas, com ideias novas e com energia nova para cuidar desse Brasil. O que falta aqui, eu acho, sabe, pessoas com energia nova, sabe, que uhum. olhem não para si, mas para o futuro. Os nossos governantes aqui, os servidores e nós consultores, nós estamos aqui para servir as pessoas. Então, quem são as pessoas? É quem está aqui vivendo e quem vai viver cada vez mais aqui no Brasil, no mundo. Então, todos nós aqui, né, como consultores, tal, nós estamos aqui para servir as pessoas. E os governantes estão aqui para isso, principalmente também. Então, o que nós temos que torcer aqui, eu acho, é para haver uma renovação política com caras novas e com, sabe, mente aberta e com energia boa. Porque, de novo, o Brasil é o país do futuro. E temos energia também. Nós temos aqui as energias renováveis todas do mundo. Temos a solar, temos eólica, temos a hidrelétrica, tem tudo aqui. Então, assim, por que não dá tão certo? Porque as pessoas querem ir embora do Brasil. Então, assim, nós temos que tentar, sabe, trabalhar com todos nós, né? E aí, claro, entra aqui de novo você, o Rodrigo Cunha, pessoal, de fazer com que nosso país melhore como um todo, né? Cada um, né, fazendo o seu papel para o todo ser beneficiado. Eu torço muito para o Brasil, né? Eu não tenho intenção de sair do Brasil, né, a curto prazo, porque Uhum. eu nunca desisti do Brasil e não quero desistir nunca. Eu quero que minhas filhas, né, eu tenho 2 filhas, eu quero que elas morem num país que vai respeitá-las e que vai ser bom para elas em termos sustentáveis também. Não um país que respeita as pessoas e que tenha cada vez mais governantes jovens com energia boa, que pensem não neles, mas Uhum. em quem eles estão atendendo, quem eles vão atender no futuro. Então, assim, Tanaka, acho que de minha parte isso aqui, né, eu torço e luto no meu dia a dia aqui, né, para fazer o que é correto, né, guiar nossos clientes para o caminho correto, que às vezes é um caminho tortuoso de maneira geral, né, como você falou, né, alguns clientes querem pegar atalhos,
Mas na vida pessoal, né, não tem atalho muitas vezes. Que nem eu tô aqui, sabe, jogando agora tênis, né, faz 8 meses. E todo torneio que eu vou, sabe, eu jogo muito mal, sabe, eu perco, fico nervoso e tal. Eu quase desisti já 3 vezes, mas eu falo, putz, se eu desistir, é um fracasso, sabe, que eu vou ter na minha carreira. Então, assim, eu não posso desistir. Eu vou, sabe, brigar até, sabe, ou eu me lesionar ou eu ganhar. Porque, assim, hoje em dia, né, as pessoas também têm muita intenção de fazer tudo muito rápido, né? E tem coisas que não são rápidas. Sim, com certeza, com certeza. Ninguém né, sabe, vira aqui um cara, sabe, que nem você, em 5 anos. Pô, sabe, são anos, sabe, anos trabalhando aqui, sabe, estudando e tal. Você tem uma carreira, sabe, de décadas também. Então, assim, tudo tem seu tempo. E tem muitas coisas que a gente vai conseguir com persistência, com repetitividade. Sim, constância, né? Com constância, com suor e sangue. E a geração jovem também, sabe, tem um defeito que eu acho que eles querem tudo para ontem. E não é bem assim também. Então, enfim, saibamos todos, né, que o Brasil é um país muito bom e que nós temos que trabalhar todos nós juntos para torná-lo cada vez melhor, começar a atrair talentos, não exportar talentos para fora. E, enfim, tá? Então, assim, aqui fica meu agradecimento sincero, né, a você, né, pela oportunidade, né, aqui é os meus gestores, né, históricos e atuais, o Mauri Rodrigues, o Ralf Latuf, Marco Aurélio Moura, Eugênio Singer, meus colegas também que trabalham aqui, né, minha família, né, minha esposa Lígia, minhas filhas Laura e Helena, minha mãe Lúcia, minhas irmãs Carol, Fernanda, meu pai Ariovaldo, enfim, então todos aí familiares, amigos que no fim do dia todos, né, são importantes para nossa carreira, né, e se eu estou aqui onde eu estou, é que eu tive suporte de todo mundo, tá? Então, até falar pessoal, né, eu só sou um diretor hoje em dia aqui da empresa porque minha esposa, ela dá um suporte em casa fenomenal. Sem ela não seria diretora, eu não conseguiria ser diretor. Então, o mérito não é meu, o mérito acho que é mais nosso, do que meu. Exato, é de todo mundo junto. Então, todos nós estamos no mesmo barco, tá, Naco? O barco que pode chamar Rambo, pode chamar GAC, pode chamar Brasil, pode chamar Terra, pode chamar... enfim, o barco é um só. Depende da sua escala. Então, a vida é curta, o barco é um só, então todos aqui estamos juntos, então cuidemos-nos de todos nós ao mesmo tempo. É isso. Legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado a você, foi um prazer aí. Até a próxima e parabéns aí pelo seu excelente trabalho. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Agradeço ao Gustavo pela disponibilidade e pelo belo bate-papo que tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que ele nos deu sobre o mercado do GAC brasileiro, sobre carreira, especialmente sobre o caso que ele apresentou e o encaminhamento da solução técnica e gerencial para esse caso complexo. Nós do GAC temos que agradecer a série de felizes coincidências que levaram o Gustavo a fazer o seu 4º estágio lá na Arquipélago, né, que antecedeu a Environ, que antecedeu a Humble, justamente porque ele fez esse 4º estágio lá porque ele tinha feito os outros 3. A partir desse belo acaso, ele construiu aí, com muito mérito, claro, sua brilhante carreira. Mas talvez esse caminho já tivesse traçado lá na primeira matriz de decisão que ele fez, lá no seu primeiro ano de graduação. Fazer uma matriz de decisão naquele momento já dá uma dimensão do seu talento para o GAC. Enfim, ficamos felizes em ter o Gustavo aqui conosco. Esperamos não perder seus talentos para as quadras aí de Roland Garros ou Wimbledon. Esperamos também que vocês tenham gostado da nossa conversa da mesma forma que eu e aprendido um pouco mais. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Reiterando, por favor, respondam ao nosso questionário. O link está na descrição e também no site ecdambiental.com.br. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Master, o Laboratório e Consulting a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.